Olá, feliz sábado e bem-vindo à Escola de Missão. Antes de começarmos a nossa primeira aula, eu quero te fazer um anúncio importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso campus virtual, você deve fazer isso agora, pois só essa primeira aula estará disponível aqui no YouTube. As próximas aulas você vai encontrar semana a semana no nosso campus virtual. Lá você encontrará também o nosso livro-guia, Passaporte para a Missão, e as provinhas. Então, não se esqueça de criar o seu perfil no campus virtual. Verifique seu e-mail para encontrar o link ou escaneie o código QR que está aparecendo na tela. Aproveite a aula e nos vemos em breve. Essa é a sua oportunidade. Prepare-se para ser um missionário em qualquer lugar do mundo. Escola de Missões Online, sua oportunidade de encontrar as ferramentas necessárias para a missão. Com cursos em 3 idiomas e palestrantes de todo o mundo, tudo isso totalmente grátis. Viva essa experiência sem importar onde e seja um voluntário em qualquer parte do mundo. Escola de Missões, sua viagem começa aqui. Sejam todos bem-vindos a essa segunda edição da Escola de Missão Online. É um prazer poder acompanhar vocês, como universidade, nesse curso de treinamento missionário para servir melhor a Deus. Meu nome é Manuel Fretes e quem me acompanha... Eu sou a Nicole Alanha e eu estudo psicologia aqui na Universidade Adventista del Plata. Bem, antes de começar, vamos pedir a bênção de Deus e para isso vamos convidar alguém muito especial, o pastor Lucas Munhoz, coordenador do serviço voluntário da UAP. Vamos orar, queridos missionários. Querido Deus que está nos céus, estamos agradecidos porque podemos começar essas classes de escola de missão. Temos a plena segurança de que irás acompanhar-nos para que em cada uma delas possamos receber ferramentas que nos sirvam para a missão. Fica conosco neste primeiro programa, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Também nessa primeira classe, nessa segunda edição de Escola de Missão, temos com a gente Horácio Ouriço, é o reitor da nossa universidade e quer dar as boas-vindas a você também. Pastor? Bom, quero expressar a minha gratidão a toda a equipe da Escola de Missão, da Universidade Adventista del Plata, que mais uma vez, um ano mais, dá início à Escola de Missão da nossa universidade. E cumprimentar aos participantes, aos alunos, aos locais, aos que estão em diferentes lugares do mundo, em outras universidades, em outras cidades, alguns de nível secundário, outros médio e outros universitários. Mesmo que estudam em uma universidade adventista ou que estão em outro sistema ou algum outro curso, mas também desejam preparar-se como missioneiros. Vemos que esse tempo que gostaríamos de passar, esse mês, esse ano, e por que não pensar em toda a vida que você será um missionário? É garantizar a escola de missão um espaço para se preparar. E nesse momento, queria agradecer a cada um dos expositores que já aceitaram, que foram selecionados do melhor do mundo que nós temos na nossa escola de missão. E por suposto que o objetivo fundamental que perseguimos, que temos, é que realmente a missão esteja transversalizada no exercício da sua própria profissão. 2 atividades separadas. Então, de alguma maneira, quero deixar esse pensamento de que quando você seja um profissional, e se você já é, a partir desse momento, possa incorporar a missão no dia a dia do exercício da sua profissão. Desejo o melhor dos êxitos, o crescimento de cada um de nós e esperamos fortemente pelo cumprimento da missão, porque esperamos que isso não dure muitos anos mais e que através da missão possamos ver em breve a Jesus voltar através das nuvens, levando seu povo
para reinar por toda a eternidade. Deus o abençoe muitíssimo, felicidades e bom desenvolvimento da Escola de Missão. Agora sim, estamos prontos para começar e dar alguns anúncios importantes. Esse curso de Escola de Missão conta com 10 classes, nas quais serão transmitidas nesse mesmo horário, todos os sábados, e o link da transmissão vocês podem encontrar no campus virtual. Além disso, no campus virtual também encontrarão nosso livro do curso, Passaporte para a Missão, em formato digital. Genial! Para que serve esse livro? Bom, como eu disse, esse será o livro de estudo do nosso curso. E além das aulas, também deveremos ler alguns capítulos semana tras semana. Gente, o livro tá muito bom, vale muito a pena. Maravilhoso. Mas o que acontece se eu não leio esse livro? Não, você precisa ler, é muito importante, já que depois de cada aula, no campus virtual, teremos uma prova sobre o livro e a aula do dia. Genial! Então você está me dizendo que semana a semana vamos lendo os capítulos do livro, fazendo pequenas provas e ao final do quadrimestre teremos lido tudo? Exatamente! A primeira prova será disponibilizada ao terminar a aula de hoje e entrarão os temas dos primeiros 5 capítulos do livro e da aula de hoje. Algo importante é que para poder receber o certificado do curso, vamos a poder fazer os parcialitos de cada um dos capítulos que tenham estudado. É necessário ter o mínimo de 7 e uma média de 8 para poder estar habilitado a fazer uma prova final integradora. Gente, também é importante saber que na tela estará aparecendo um código QR para que possam entrar no nosso grupo de Telegram. O que estão esperando? Ali estaremos passando informações e respondendo a todas as suas dúvidas e perguntas. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, te convidamos a fazê-lo. Podem nos achar como Escola de Missão _UAP e no Facebook como Escola de Missão_UAP. E agora, o que você acha se nós terminamos esse espaço publicitário e vamos passar diretamente a desfrutar a nossa primeira história missionária? Hoje quem nos acompanha é Abigail Álvares e ela vai compartilhar um pouco sobre sua experiência missioneira na janela 1040. Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem e que possam desfrutar desta programação especial que a Escola de Missão preparou para vocês. Eu vou me apresentar, meu nome é Abigail Álvares e eu sou da Missão Chilena do Pacífico, que fica ao norte do meu país. Eu queria lhes contar rapidamente sobre a minha experiência como voluntária num país da janela 1040. Bem, aproximadamente, desde junho de 2018 até junho de 2019, eu viajei para servir como voluntária por aproximadamente 10 meses em Cazaquistão, na Ásia Central. Eu trabalhei nesse país como professora de inglês. E ainda que minha profissão era afim, eu não estudei propriamente pedagogia. Mas mesmo assim eu tive a oportunidade de servir como tal. Então eu trabalhei num centro com uma chefe que era muçulmana, isso foi fora da igreja, e tive a oportunidade de conhecer crianças e adolescentes, onde pude compartilhar com eles e lhes mostrar um pouquinho do amor de Deus. Essa foi uma experiência que me ajudou em muitas áreas da minha vida. Me permitiu crescer tanto no nível pessoal, pois conheci muitas pessoas, conheci e compreendi a cultura na qual eu cheguei, compartilhei tempo com pessoas maravilhosas, conheci lugares maravilhosos e também tive a oportunidade de me desenvolver profissionalmente. E o mais importante, eu cresci na minha área espiritual, pois aprendi a ter uma comunhão constante diária com Deus, aprendendo a depender somente dele. Eu fico feliz em saber que vocês decidiram fazer parte desse curso, pois a Escola de Missão te dá as ferramentas fundamentais para que o missionário possa se desenvolver e enfrentar os desafios dentro do campo missionário. Meu conselho para os que estão se preparando para sair como voluntários é, em primeiro lugar, orar. Orem muito para conhecer a vontade de Deus. Se consagrem diariamente para poder sentir o seu chamado e ter a necessidade de ir em busca das pessoas que precisam dele. Também é muito importante se preparar.
Investiguem sobre o lugar ao que estão indo. Aprendam a língua, talvez aprendam a língua local. Façam cursos de idiomas se for necessário. Tudo isso para poder servir da melhor forma. Por último, eu queria lhes dizer que nem tudo que planejamos vai acontecer de fato como gostaríamos que acontecesse. Muitas vezes, nossos planos vão se frustrar e podemos nos perguntar o que está acontecendo, se realmente é essa a vontade de Deus ou não. Mas devemos ter a certeza de que se orarmos e pedirmos que Deus nos mostre o caminho, Ele vai dirigir tudo na nossa vida. Da mesma forma, até mesmo dentro do campo missionário, vamos enfrentar desafios difíceis e sem a ajuda de Deus, será impossível enfrentar tudo e sair vitoriosos. Mas segurando na mão de Deus, Ele vai nos mostrar o melhor caminho para servi-lo da melhor forma e cumprir assim a missão que nos encomendou: sermos missionários sempre em todas as partes. Muito obrigada, Abigail, por compartilhar um pouquinho sobre a sua experiência como missionária. Eu fiquei com muita vontade de terminar logo esse curso e ir para onde Deus me enviar. E você? A verdade é que com certeza sim. Além disso, lembro que você que está assistindo, no final de cada programa vamos mostrar alguns chamados que estão necessitando pessoas como você, então fique bem atento. Exatamente. E chegou o momento mais importante da nossa programação. Hoje temos um convidado muito especial. Conosco estará o pastor Daniel Boschedi, desde a Espanha, e vai nos contar como fazer missão no mundo pós-moderno. Sim, pastor Daniel esteve trabalhando aqui na universidade poucos anos atrás e atualmente está servindo lá como reitor da Universidade de Sagunto, como Nick falou, na Espanha. Está casado com Mai Horot e possui 2 filhas preciosas, Amy e Amber. Agora, sem mais delongas, deixamos espaço ao pastor. Olá a todos, sou Daniel Boschedi, um prazer lhes cumprimentar e um prazer compartilhar essa escola de missão da Universidade Adventista del Plata. Vamos analisar essa tarde juntos a chamada mente secular. Lhes comparto a proposta que eu tenho para vocês. Para começar, eu gostaria de recomendar algumas bibliografias. O da esquerda é um livro conhecido, de John Bunyan, é um professor adventista. É o Evangelho Eterno em um Mundo em Mudanças, como apresentar a Cristo em uma geração cética. Eu já utilizei em algum outro seminário e realmente é muito bom, é muito ilustrativo a respeito de como podemos nos aproximar da mentalidade pós-moderna ou secular, e agora vamos ver justamente a diferença que ele apresenta. E na direita, lhes mostro um mais recente, é do ano passado, de 2020, é de Timothy Keller, é um pastor presbiteriano que escreve muito a respeito desses temas. Ele dirige uma igreja em Nova York e tem crescido muito nesses últimos anos. E o livro é Como Alcançar o Oeste, outra vez, a mentalidade ocidental. Então, é muito interessante, é um livrinho pequeno, umas 60 páginas, você pode conseguir pela internet, e o livro é feito a partir de uma apresentação, que ele aparece aqui no YouTube, e se você buscar com o mesmo título, How to Reach the West Again, aparece uma palestra que ele deu em 2018, em Chicago, que logo foi postada e posteriormente se converteu em um livro. Vamos compartilhar dele alguns aspectos importantes. O que está claro é que esses rostos mostram o que realmente está acontecendo, não? No mundo cristão, dentro das igrejas existe um debate cada vez mais importante com respeito com o que está acontecendo. Por que custa cada vez mais alcançar as pessoas, especialmente as das grandes cidades, podemos dizer, não? O que está acontecendo com a mente ocidental? Presta atenção, isso não é nenhum segredo. Isso é a realidade que apresenta a nossa igreja, uma estatística recente. A realidade é que estamos crescendo muito nos países da África, da América Latina, da Ásia, da América do Norte, sobretudo, cresce por imigração e algo de crescimento vegetativo. E a Europa cresce muito pouco. Além do que isso é multicausal, não tem só uma causa, é verdade que tem sido difícil alcançar os nichos tradicionais da mentalidade ocidental. Ainda mais que não é só na Europa e América do Norte, e sim nas grandes cidades, basicamente, de todo o mundo. A globalização tem feito que se expanda, verdade? Essa vivência ou essa noção.
Nesse sentido, ainda que a aula se intitule Mente Secular, é muito provável que nós estamos referindo a uma mente pós-moderna. Em que sentido? A mentalidade secular, isso apresenta John Pauli, e eu tenho aqui um pequeno resumo, vive cotidianamente sem tomar Deus em conta ou não professa uma religião formal. Ou seja, são pessoas que basicamente estão na margem da religião e, de alguma forma, é algo irrelevante em suas vidas, uma proposta religiosa. Se transformaram em seculares quase que inconscientemente. Agora, a mente ou a mentalidade pós-moderna é algo diferente, porque não necessariamente está formada por ateus, mas tem uma grande espiritualidade de fundo. E alguém com a mentalidade pós-moderna pode dedicar muito tempo, inclusive a meditar, a orar, em particular, a experiências de adoração. Vamos ver alguns exemplos. O que acontece é que existe uma espécie de aversão ao institucional, ao organizado, o que requer responsabilidade. É como se preferissem se dirigir a outros lugares não explorados do trajeto espiritual. Alguns falam de pós-denominacionalismo, também falaremos de pós-cristianismo, e é justamente um dos dilemas da nossa época. Como alcançar uma sociedade que já dá por superado o cristianismo, que já dá por caducado o paradigma bíblico. E agora, o que fazemos? É um pouco o que vão apresentar esses livros como uma questão importante. Então podemos falar do pós-moderno, pós-denominacional ou pós-cristão. A realidade, portanto, é que o mundo pós-moderno está crescendo cada vez mais, especialmente nas grandes cidades. E isso é um dos maiores desafios que temos como igreja, e de fato é uma das prioridades que a Conferência Geral tem. O impacto sobre as grandes cidades, porque é onde justamente estão ocorrendo alguns processos sociais que afastam as pessoas da nossa proposta bíblica. Nesse sentido, eu estava dizendo que nós íamos ver um exemplo, e eu costumo utilizá-lo em alguns seminários como exemplo, é a Escola da Vida, School of Life. Vocês podem buscar em Google. É uma proposta absolutamente laica, absolutamente não religiosa, que o que pretende é de alguma forma alcançar as necessidades da mente pós-moderna, do cidadão pós-moderno, do cidadão pós-cristão, que já deixou para trás temas como Deus, religião, o que é religioso, mas, no entanto, sem como necessidades existenciais. Além de Bottom, vocês podem buscar na internet, tem muitas apresentações que ele é um pesquisador que justamente analisa os benefícios da religião. E, de alguma forma, sua proposta é imitar os benefícios da religião, extraindo a parte religiosa. E essa proposta da Escola da Vida é justamente como um ambiente onde as pessoas se incorporam a uma comunidade, onde recebem ajuda para os seus dilemas cotidianos. Prestem atenção, por exemplo, nesse calendário, esse é recente, foi agora do mês de julho, vocês podem ver o que eles apresentam. Como desenvolver o autoconhecimento, como fazer o amor durar, como encontrar o amor, como ter confiança. E se você olhar, lá você vai ver os temas de como fracassar, como ter autoestima. Então, é uma proposta que, eu insisto, ela procura que as pessoas possam superar suas necessidades existenciais sem o conteúdo religioso. É por isso que estamos dizendo que, na realidade, estamos vivendo em um momento de transição. John Pauli nos apresenta isso em livro porque estamos passando da confiança para a suspeita. Uma mudança de paradigmas, a ciência, os governos, as instituições. E existe uma suspeita, como, por exemplo, isso da pandemia, o que ela gerou nesse sentido. Se busca uma transparência em todos os níveis, mas não acreditamos como primeira escolha. Da estabilidade para a desorientação, como estamos atordoados com o mundo, e se a moralidade é uma construção, tudo vale? Quem decide o que é certo e o que está errado? O famoso relativismo está impregnado em tudo? De uma verdade existem muitas verdades. Cada um tem como a possibilidade de tolerar visões diferentes e ninguém tem a verdade. Então, todos nós somos parte dessa verdade que supera a todos nós. Do individualismo a uma crise de identidade, como tudo é uma construção social, a percepção pessoal da identidade também é uma autoconstrução, gerando muitas implicações, inclusive em ideologia de gênero, etc, etc. Do individualismo à comunidade, é verdade que as pessoas pós-modernas tendem a ser menos individualistas do que as anteriores, e realmente há muita
muita busca pelo pertencimento, manter o contato com as amizades de infância. Isso funciona muito com as redes sociais, poder conectar com amigos de muitos anos, seus seres queridos. Mas o que dizíamos antes sobre a religião se passa à espiritualidade, que é considerado superior à religião. E é como que a espiritualidade continua estando presente, mas não necessariamente ligada a uma religião particular. Do atonismo, uma fragmentação para o holismo, a modernidade analisou os detalhes e agora se busca a relação entre todos os metadados, inclusive em termos tecnológicos. Da exclusão para a inclusão, se evitam os debates entre nós contra eles. Por exemplo, se aceita a homossexualidade como opção, ainda que não seja uma escolha pessoal das pessoas que a defendem, mas simplesmente se inclui. É a inclusão de tudo e de tudo. Do conhecimento à experiência. Agora se premia a subjetividade. E a verdade é que muito pragmática. Isso não me importa se é teoricamente certo, que se é útil ou não. Para mim, isso é útil ou não. E da veracidade à narração. O que é interessante aqui é que importa mais a história do que dizer uma verdade em termos teóricos. Logo vamos retomar esse tema sobre narrativas. Claro, tudo isso é um desafio muito importante para o evangelismo. Como alcançar um mundo pós-cristão? Vejam que curioso, Timothy Keller nos apresenta essa realidade e é que durante anos, durante séculos, todas as culturas jogavam de alguma forma pelas mesmas regras de jogo. As culturas criavam uma ordem sagrada, transcendente, sobrenatural, e de alguma forma era uma discussão entre religiões de qual estava com a razão. Ou havia discussões sobre esta ordem sagrada, mas todas elas concordavam com a existência dessa realidade. Por outro lado, na nossa cultura, essa cultura secular, pós-moderna, pós-cristã, e a primeira que rejeita uma ordem sagrada. Não existe uma realidade transcendente. Nem todo mundo pensa assim, mas em geral, tendemos a pensar assim. Claro, isso muda completamente as regras do jogo, porque não se trata de ver qual texto da Bíblia é o correto, ou o que acontecerá depois da morte, porque não existe um sentido real de pecado, de vida após a morte. Isso não é uma noção que é procurada ou que gere preocupação. É muito difícil encontrar alguém que tenha essa mentalidade. Por outro lado, um desafio muito importante tem a ver com a chamada cultura digital. Em que sentido? Não é nenhum segredo dizer que a tecnologia transmite narrativas e crenças atuais sobre a identidade. Quem sou eu? Sobre a liberdade? Sobre a felicidade? Sobre o relativismo? Etc, etc. E isso é algo interessante que alguns autores apontam que a tecnologia não só nos dá novas crenças, mas muda a forma como acreditamos. Isso das fake news, na verdade, tem sido um evento. E o acreditar, no que não acreditar, de alguma forma dilui as crenças e elas se tornam mais frágeis e mais facilmente descartáveis ou intercambiáveis. Eu acredito em algo, mas eu posso mudar de opinião rapidamente. Então, a crença em si, em sua construção, é muito mais frágil. Se dilui rapidamente. De alguma forma, o que isso vai gerar é que nossos métodos tradicionais de formação espiritual, e podemos pensar, por exemplo, no estudo bíblico tradicional, ou na escola sabatina, ou na nossa formação espiritual nas igrejas, tudo isso se torna, de alguma forma, insuficiente para neutralizar o impacto que a tecnologia está tendo. 24 horas por dia? 7 dias por semana? De alguma forma, existe uma avalanche de dados tecnológicos, e logo vamos ver como isso gera umas metanarrativas diferentes, muito difíceis de abordar. E o pensamento realmente se estamos tendo dificuldade em alcançar nossos próprios membros de igreja, hoje em dia, quanto mais aos não membros de igreja, pessoas que não têm essa sede que costumavam ter, ou que de alguma forma têm acalmado essa sede de uma maneira equivocada. Outro desafio que apresenta Tim Keller é justamente a cultura da fragmentação e polarização. Isso, em termos políticos, tem sido visto mais que nunca em muitos países. É gerada essa cultura de polarização, de uns contra os outros, que começa com a política, mas acaba se afetando a toda a sociedade. Obviamente a religião, mas quase tudo que é levantado, em seguida já se polariza. Em seguida já surge um enfrentamento entre um grupo e outro. Nesse sentido, surge a questão de como ter um
encontro missionário com essa mentalidade ocidental pós-cristã? Como? Como aproximar de forma verdadeira e genuína? Nesse sentido, existe uma proposta, e é a seguinte, e eu gosto dela porque ela é usada de uma forma que ela não permanece passiva, mas Timothy Keller propõe a criticar e questionar a cultura atual, ou seja, contra-atacar de alguma forma. Por quê? Porque a cultura atual transmite, por exemplo, que todos os valores são relativos. Todos relativos. Não existe nenhum valor absoluto. O que transmite também, por diferentes causas, é que as relações são transacionais. O que significa que se eu estou com alguém por algo, é por um interesse, existe uma troca com a outra pessoa, seja monetária, afetiva, sexual, laboral ou algum tipo de interesse. Mas quando já não tem essa relação, já não existe a relação. Essa transação é o que determina o valor das relações. Por outro lado, vemos que as identidades são frágeis, já não se acredita em uma grande identidade formada ao longo do tempo, mas, pelo contrário, existe uma grande fragilidade, porque a identidade é construída e eu posso mudar rapidamente quem eu sou, por que eu sou. Por outro lado, as fontes de satisfação são apresentadas como decepcionante. Não existe nada que satisfaça plenamente. Portanto, o paradoxo que surge hoje em dia é que não somos livres, e vamos ver mais tarde como a liberdade é um dos valores mais procurados hoje em dia. É fingindo ser livre que o ser humano se vê escravizado. Nesse sentido, o cristianismo devia ser capaz, e isso é uma das propostas, de realizar uma contranarrativa eficaz à relação disso. Ou seja, é como a história do o rei está nu, e aponta para ele só quem o vê. Mas na realidade as coisas não são assim. As relações não são assim. A identidade não é assim. O mundo não define quem você é. Mas as fontes de satisfação são outras, por isso você se encontra assim. Ou seja, abordar a realidade de forma crítica em termos teóricos. Por outro lado, a proposta desse autor, e eu gosto muito dela, é a seguinte, que devemos recuperar a dinâmica evangelística da era cristã. Durante 1000 anos, o modelo cristão envolvia que as pessoas viriam à igreja, conheceriam a verdade e se batizariam. Imaginemos, você vem para a igreja procurando algo, e na igreja nós lhe transmitimos uma verdade, lhe ensinamos a Bíblia e, eventualmente, ela acaba se convertendo ou não. Mas esse processo, na realidade, está acontecendo cada vez menos. É cada vez mais escasso. E talvez você esteja pensando, por isso, nas grandes cidades, é muito difícil que alguém entre numa igreja em busca de algo. Então, devemos abordar o evangelismo dentro dos termos que surgiram a igreja primitiva. E quais são esses termos? Olhem que interessante. Em primeiro lugar, captar a atenção das pessoas. E você não precisa ser muito criativo nesse sentido. As pessoas prestam atenção nos seus amigos, assim como foi no primeiro século. A chave, então, é, outra vez, construir relacionamentos pessoais significativos. É muito difícil que uma pessoa recuse a vivência ou a experiência ou a recomendação de um amigo genuíno, de um amigo de verdade. Ou seja, um amigo é capaz de captar a atenção de alguém muito mais do que qualquer um de nós. Em segundo lugar, uma vez que a atenção já foi capturada, vem a atração. E é realmente, eu gosto muito desse autor como ele apresenta, que você deve questionar as respostas das pessoas, em vez de responder às suas perguntas. Porque é como se sempre estivéssemos preparados para responder às perguntas das outras pessoas. Mas não questionamos as suas respostas. E eu amo essa mudança de paradigma, porque a mente atual acha que tem as respostas para os dilemas e os problemas do ser humano. Acha que tem as respostas. E as pessoas já vêm em algumas ocasiões, com as respostas já prontas. O problema é que as respostas são ruins ou incompletas para alguns problemas desse mundo, problemas de significação. Mas as pessoas já vêm com essas respostas à satisfação que antes havíamos comentado. Como encontrar a felicidade plena? Como sentir-me livre? Como posso conseguir perdoar? Como eu consigo lidar com dilemas morais? As pessoas trazem respostas para isso. Então, o interessante é que uma vez que já conseguimos atenção, pudéssemos ser capazes de questionar as respostas que as pessoas já traem para essas perguntas. Dizer,
De verdade? De verdade você se sente livre? Por que você acha que isso te deixa mais livre se no fundo você é mais escravo do que antes? Isso é o que temos que questionar. Por que é tão difícil para você perdoar e na realidade você que fica cheio de veneno do rancor? Por que você não encontra satisfação em nada quando na realidade você busca satisfazer os seus anseios ou os seus desejos em uma outra pessoa e acaba usando uma outra pessoa? Eu realmente gosto muito de tudo isso, porque é uma proposta de diálogo crítico com as respostas que as pessoas geralmente têm. E o cristianismo, a Bíblia, sim, tem as respostas reais sobre a significação, a satisfação, a liberdade, etc. Um terceiro passo seria a demonstração. Não adianta só questionar, que é como a desconstrução, mas não seria suficiente só isso, senão que efetivamente devemos responder às dúvidas que as pessoas têm sobre Deus, sobre o sofrimento, sobre a igreja em geral, sobre a religião. E aí sim, teríamos que ser capazes, e temos que ser capazes, de responder com franqueza e com humildade o que não sabemos realmente. Não sabemos, mas devemos ter a capacidade de responder aquelas perguntas que vão além do superficial e estão relacionadas com dúvidas profundas que as pessoas têm sobre Deus, sobre a religião, sobre o porquê eu estou aqui, e essa série de perguntas. E em último lugar está a convicção. Poder compartilhar a essência da mensagem do Evangelho, que é a justificação pela fé. Essa é a essência da religião verdadeira. Ellen White chega a dizer que a justificação pelas obras é o núcleo e a essência de toda a religião pagã. E infelizmente o mundo está cheio de paganismo, mesmo que não haja religião. Porque o ser humano busca se salvar por seus próprios méritos. Então a convicção que temos que transmitir é baseada justamente na essência da mensagem do Evangelho, as boas novas de que somos perdoados, de que somos justificados por um presente que foi dado por Jesus. E nesse sentido, vejam que interessante, na cultura tradicional o significado da vida era ser bom, já na cultura atual o sentido da vida é ser livre, a liberdade. Então, de alguma forma, a liberdade vem tomando destaque. Se vocês percebem, de alguma forma, esses 4 elementos, inclusive, quando eu estava repassando, me chamou muita atenção, porque tem muito que ver com o método de Jesus, que é para onde sempre acabamos voltando. Não precisa ficar criando a roda, nem nada. Existem muitos livros que falam sobre alcançar as mentes pós-modernas, mas, no final, sempre acabamos com a mesma essência. Ellen White diz, unicamente o método de Cristo trará um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que desejava o bem. O que é isso? Amizade. Pura, genuína. Manifestava simpatia por eles, ministrava as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E a partir daí, o que geralmente não fazemos, ordenava. Então, segue-me. Um exemplo prático e gerando discípulos de uma forma real. Um elemento muito importante seria o de sermos capazes de nos formar em termos contraculturais. E aqui voltamos ao que eu comentei anteriormente. As narrativas seculares são muito poderosas. Elas nos inundam. E são crenças sobre a realidade que são tomadas como óbvias e indiscutíveis de uma forma inconsciente. Então, o que é transmitido enquanto a identidade é que você tem que ser você mesmo. Tenho certeza que vocês já ouviram essas mensagens. Liberdade, você tem que ser livre para viver como você quiser. Desde que não prejudique ninguém, então tá tudo certo. A felicidade, você tem que fazer o que te faz feliz e busca sociedade hedonista e não se sacrifique por ninguém. É seu momento, é a sua felicidade, a sua liberdade. A única forma de resolver os problemas é através da ciência e dos dados. A moralidade, todo mundo tem o direito de decidir o que está certo e está errado. E ninguém tem direito de julgar, não é verdade? Temos que lutar pela justiça, pela liberdade, pelos direitos humanos da humanidade. E alguns são muito, muito lindos, ainda que são ligeiramente distorcidos. E a história, por exemplo, tende ao processo social e se afasta da religião. O sentido da história atualmente nos parece que aponta a deixar a religião, como estavam dizendo antes, deixar isso para trás. Portanto, temos que ser capazes de formar novos crentes com uma base bíblica sólida e lembrar a ideia de contrapor a narrativa atual. Essa narrativa que envolve a tudo na televisão, nas séries, nas redes sociais, nas propagandas. Toda essa narrativa atual se vai transmitindo essas mensagens e está se introduzindo. Eu acredito que está se introduzindo nos nossos jovens, na nossa igreja. O conteúdo digital está doutrinando as nossas gerações.
Está doutrinando? Claro. As pessoas dizem, eu não vejo nenhum problema o sexo entre duas pessoas, se elas realmente se amam. Claro, eles estão rodeados dessa proposta epistemológica, dessa proposta moral, essa proposta de doutrina social, se isso é o que permeia em tudo que nos rodeia. De repente, os nossos textos bíblicos perderam seu efeito. Por quê? Porque a narrativa subjacente é tão forte que as pessoas rejeitarão nossa proposta bíblica. Por isso, é muito importante estar ciente da magnitude do problema que estamos enfrentando. É um paradigma diferente. Tem que ver com as narrativas que estão presentes em tudo ao nosso redor. E nesse sentido, temos que ser capazes de contrariar essas propostas. Então, eu concluo com essa ideia. A proposta, então, consiste em refutar as narrativas atuais. Não simplesmente lançando textos bíblicos, mas raciocinando, questionando os paradigmas que as pessoas trazem e fazer uma nova proposta baseada na Bíblia. Em segundo lugar, redescobrir o valor da adoração, essa adoração genuína que as pessoas não encontrarão em nenhum outro lugar. Usar a arte para transmitir a narrativa bíblica, tão importante, as mesmas velhas doutrinas, os mesmos valores e os mesmos princípios de sempre, mas transmitir de uma forma diferente, nova, para que chegue às pessoas. Melhorar o treinamento teológico dos crentes para que possam ser capazes de criticar a doutrina e as narrativas atuais. E, por fim, redescobrir práticas devocionais que podem ser relevantes para as pessoas, mas que podem redescobrir o momento do encontro pessoal com Deus. O momento do estudo bíblico, o momento de compartilhar a adoração em grupo, o momento devocional. E isso, sim, é algo muito importante para transmitir para essa mente secular, essa mente pós-moderna, e nos dará maiores ferramentas. Terminamos com uma promessa. Ao vizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida ao fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos. Passo para a última, o derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e o glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Felizmente, não estamos sozinhos para enfrentar esse grande desafio. A igreja vai ser preparada, o Espírito Santo e a sua efusão gerará um milagre que precisamos para compartilhar a mensagem do Evangelho para todo mundo, para toda nação, tribo, língua e povo. E eu espero que nós possamos ser parte desse movimento e que possa alcançar essas gerações e essas mentes que nos cercam de forma eficaz com a ajuda do Senhor. Um forte abraço e que o Senhor te abençoe. Muito bom, incrível, a verdade é que super interessante. Sabe o que eu estava pensando, Nick? Que apesar que passem os anos, passe o tempo, o método de Cristo é o que sempre vai dar resultado. Aproximar-se das pessoas, ganhar confiança e depois levar aos pés de Jesus. Eu gostei do que o pastor disse no final, sabia? Realmente um grande desafio, mas não estamos sozinhos. A igreja será preparada e o Espírito Santo fará o milagre que precisamos para realizar essa grande obra. E a mensagem chegará sim aos confins da terra. Assim será. Chegou o momento que estamos encerrando esse programa lindo, mas antes de irmos, vamos mostrar o seguinte chamado missionário. Preste muita atenção porque talvez seu lugar de serviço pode ser aí. Como você está, querido jovem do Sul da América e do mundo? É um prazer cumprimentá-lo. Eu sou o pastor Matias Morcone do Instituto Adventista do Uruguai. Aqui no Uruguai, queremos receber você para o ano de 2022. Temos 15 vagas para missionários. As vagas para poder se inscrever são as seguintes: professor de educação física, assistente ajudante de preceptor, nutricionista ajudante de cozinheiro, ajudante de granja e ordenha, enfermeira, psicóloga, multimídia, web designer ou engenheiro de informática. Por isso, coloque-se em contato com seu representante de serviço voluntário adventista, faça os cursos necessários e não demore mais, porque em agosto abrimos as inscrições para 2022. Esperamos você. IAU é o seu lugar.
Chegou a hora de nos despedir. Muito obrigada por nos acompanhar e espero que este curso da Escola de Missão possa ser de bênção e crescimento para cada um. E não se esqueçam de entrar no campus virtual, que lá estará habilitado o exame dos capítulos 1 a 5, com a parte da aula de hoje correspondente. Deixamos você com a nossa música tema. Até Nos vemos na próxima aula. Llevar tu mensaje, anunciar que eres el Salvador.